Olá, meus queridos matemáticos, como vão vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta, pessoal. Nesse vídeo vamos abordar a atividade 3 de análise matemática. Pessoal, desde já eu quero te pedir humildemente para se inscrever nesse canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo, porque me ajuda muito. Estou ajudando várias pessoas, vários grupos de estudos também no mapa dessa disciplina, então se você ainda não terminou o seu, envie um WhatsApp que vai ser um prazer ajudar você, tá bom? Bom, pessoal, nessa atividadezinha aqui, eu recebi vários pedidos de ajuda e a ideia desse vídeo é fazer as questões que geraram mais dúvidas, que foram muita gente até me surpreendeu um pouco, né? Dúvida na 2 e sobretudo a 10. Então, justamente, a gente vai começar pela 10. Exercício clássico, né, de continuidade, e a gente vai abordar ele agora, pessoal. Vamos lá, então? Bom, pessoal, nessa questão, a gente tem uma função que ela é definida da seguinte forma. Uma expressão quando x é diferente de 1 e vale 0. Ela é nula quando x é igual a 1. E então ele faz os seguintes questionamentos. A função é contínua em x igual a 1. Além disso, como f0 é menor do que 0 e f3 é maior do que 0, e sendo f contínua em 0,3, existe um c nesse intervalo, tal que f é igual a 0. Lembra disso? Acho que vocês lembram, sim ou não? Lembra muito um teorema aí, hein? Lembra um determinado teorema? A3, o conjunto de imagem da função é um intervalo fechado limitado. O limite da função quando x igual a 3, o limite da função quando x igual a 1 é 3, tá? Então a primeira coisa é determinar se ela é contínua em 1. E determinando, olha que interessante, determinando essa alternativa, automaticamente a gente calcula 4 também, que é o limite da função quando x tende a 1. Então a gente vai calcular esse limite agora, pessoal. Como a gente faz isso? Lembra a definição de continuidade? Continuidade, vou até escrever aqui, ó, continuidade. A definição de continuidade, ela nos diz que para uma função, se a função ela é contínua, se fx ela é contínua em C, um dado ponto C, então o que a gente tem, pessoal? Simplesmente a definição, hein? Então, a função nesse ponto C é igual ao limite da função quando x tende a C. Então isso aqui é definição de continuidade básica, né? Certamente vocês já viram. Então, pessoal, a gente vai utilizar essa definição, né? Tá, pessoal, mas e aí? Bom, quem é o nosso ponto C? O nosso ponto C, então, é 1, né? É o ponto no qual a gente está analisando. Então, a gente vai ter que calcular o limite da função quando x tende a 1, entendeu? Essa é a ideia. E verificar aqui. Então, ó, primeiro passo, calcular o limite de f de x quando x tende a 1. Segundo passo é calcular o f de 1, que a gente já tem. Quando x igual a 1, qual é o valor da função? É 0. E depois, comparar. Esses dois resultados. Comparar esse com esse. Se esses dois forem iguais, opa, tá aqui a definição, ela é contínua. Se não, não é contínua, beleza? Então, primeira coisa é calcular o limite da função quando x tende a 1. Bom, pessoal, nesse caso, a gente tem que calcular o quê? O tal do limite lateral. Por quê? Porque ela é diferente de 1, mas pode ser para cima ou para baixo. Então, é tanto a direita quanto a esquerda de 1. Então, ó, a gente vai ter que limite de f de x quando x tende a 1 pela direita. Vamos calcular, então, o limite lateral quando x tende a 1 pela direita. O que significa atender pela direita? Se é que alguém ainda não sabe, vale a pena, né, fazer esse relembrando. Olha, tá aqui a reta 0, 1, 2, 3, excessivamente. Se eu falo que o x tende a 1 pela direita, por isso mais, então significa aqui, ó. Significa que é valores na vizinhança de 1, só que maiores do que 1. Então ele está à direita de 1. Se for à esquerda, vai ser um menos. Então aqui é um mais e aqui é um menos. Então vai ser na vizinhança de 1, só que à esquerda de 1. Por isso a esquerda e direita. Entendeu a ideia?
Bom, pessoal, então a gente vai calcular esse limite. Então, isso aqui é limite de x tendendo a 1 pela direita. E aí, qual expressão a gente usa? Ora, a função, ela vale 0 quando x é igual a 1, só que não é 1. Ela é quase 1, mas não é 1. Então, se não é 1, é essa expressão. X ao quadrado menos 2x mais 1 sobre x menos 1. Então, pessoal, aqui a gente vai ter a seguinte expressão. Deixa eu conferir aqui. Tá, vamos lá então. Então, limite de x ao quadrado menos 2x mais 1 sobre quem? Sobre x menos 1. Beleza? Tá, então esse limite do f de x quando x tende a 1 pela direita vai ser igual a quem, pessoal? Aqui, repara bem que dá pra gente fazer um produto notável aqui. Colocar, separar esse polinômio. Por quê? E agora aqui, ó, vou explicar pra vocês. Por quê, professor Matheus? Vou até colocar de outra cor. Pensa comigo, gente. Temos uma função do segundo grau ali, certo? X ao quadrado menos 2x mais 1. Então, isso aqui é igual a, sei lá, g de x. Vamos chamar de g de x. Então, quando g de x for igual a 0, eu tenho que x ao quadrado menos 2x mais 1 é igual a 0. Qual vai ser as raízes, né, dessa equação? Vai ser menos b mais ou menos b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Bom, isso aqui é lá do ensino médio, né? Todo mundo sabe bem. Então, quais serão as raízes? Vai ser menos b. Quem é o b? O b é menos 2. Com menos, então é menos 2. Mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1 sobre 2 vezes 1. Então, esse x é 2 mais ou menos, vai ficar como aqui? Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Menos 4 dá 0. Então, isso aqui é 0. Raiz de 0 é o próprio 0. Dividido por 2. Então, tem que x1 é igual a x2, que é igual a 1. Certo? Conclusão, pessoal. Conclusão que eu tiro que x ao quadrado, aqui ó, nosso polinômio, logo x ao quadrado menos 2x mais 1 é igual a x menos 1, né? Porque a raiz é 1, então é um sinal invertido, ao quadrado. Entendeu a ideia? Ou seja, eita, deu um zoom muito grande aqui, né? Ou seja, se eu escrever isso daqui ou escrever isso daqui é a mesma coisa. Ah, não está acreditando? Eu faço para você. X menos 1 ao quadrado é o que, pessoal? É x menos 1 vezes x menos 1. Isso aqui é x vezes x vezes menos 1, que dá x ao quadrado menos x, menos 1 vezes x, menos 1 vezes menos 1, dá menos x mais 1. Isso aqui é x ao quadrado menos 2x mais 1, que é exatamente esse polinômio aqui. Legal, né? Então, pessoal, por que eu fiz isso? Porque aqui, ó, agora, ao invés de escrever, continuar com esse polinômio assim, x ao quadrado menos 2x, a gente vai simplificar. Fazer isso aqui, ó. Então, isso aqui é x, 1 mais g. Em vez de escrever isso aqui é x menos 1 ao quadrado sobre x menos 1. Opa, ficou horrível aqui, hein? Sobre... Eita. Calma aí, pessoal. Ah, agora foi, hein? Sobre x menos 1. Beleza? Então, pessoal, não fiz nada, hein? Só reescrever com outra cara. Então, isso aqui é x tendendo a 1 pela direita vai ser igual a quanto, pessoal? Isso aqui é limite de x 1 mais sobre... Só que x menos 1 ao quadrado é o quê? É x menos 1 vezes quem? Ele mesmo, x menos 1 sobre x menos 1. Por que eu escrevi assim? Porque agora, ó, tac, tac, corta ali. Então, isso aqui é equivalente a escrever 1 mais f de x é igual a limite de x menos 1 quando o x tende a 1 mais.
Então isso aqui é igual, agora a gente pode substituir o x. Então vai ficar 1 menos 1, que é igual a 0. Então o limite lateral é 0, quando o x tende a 1 pela direita, concorda comigo? Só que repara que para fazer o limite lateral, agora um outro, vou até escrever de outra cor, né, gente? Repara que para a gente fazer o limite quando o x tende a 1 mais, até aqui vai ser exatamente a mesma coisa. Ou seja, porque aqui eu não fiz nada concretamente em termos de limite, eu só fiz álgebra, eu só simplifiquei. Então isso aqui é a mesma coisa que um menos, né? Porque o mais eu acabei de fazer, olha. Um menos, então, eita, cadê? Tá, aqui. Então, opa, já consegui, hein? Um menos, então, é a mesma coisa até aqui. Isso vai dar quanto? É só substituir. Só que vai dar 1 menos 1, que vai dar 0 também. É a mesma coisa, pessoal. Acho que eu perdi a minha canetinha aqui, né? Deixa eu ver. Achei. Aqui. Isso. Então vai dar 0 também. Ou seja, o que eu concluo? Logo, por definição de limite, lembra que limite da função f de x quando x tende a 1 pela direita é igual ao limite da função f de x quando x tende a 1 pela esquerda. Portanto, isso é igual a limite de f de x quando x tende a 1, que vale quanto? Vale 0. Então, pessoal, se a gente volta lá no enunciado, olha aqui, a função é contínua em x igual a 1, então, quais eram os dois passos? Pessoal, o primeiro passo era esse, então a gente calculou, deu igual a 0. E qual é o valor de f de 1? f de 1 é 0. Isso é igual a isso? Sim, deu o mesmo resultado, logo, ela é contínua em x igual a 1. Então a primeira já pode marcar aqui, é verdade. Então todas que tem 1 são suscetíveis a serem verdade, né? Só que é o que legal, a gente viu que o limite da função quando ela tende a 1 é 0. Logo essa A4 naturalmente já é falsa, entendeu? Então, ó, de cara a gente já eliminou essa daqui. Então, ó, só pode ser essa daqui ou pode ser essa daqui, né? Essa aqui não. Bom, pessoal, e agora, continuando, falta analisar a questão 2 e a 3. Bom, a 4 já é falsa. A 2. Bom, a 2, olha que legal. Vou até copiar ela para cá, para facilitar, né? Porque tá muito poluído, pessoal. Copiar ela para... Eita! Agora acho que vai, hein? Bom, tá aqui. A 2. Bom, a gente já sabe que essa daqui é verdade, que essa daqui é falsa. Se eu olho agora, a alternativa 2. Então, pessoal, a gente sabe que o f de 0, a gente sabe que o f de x é a mesma coisa que x menos 1. É a mesma coisa, porque, claro, né, para se x diferente de 1, né? Então, pessoal, a gente simplificou lá em cima, então é a mesma coisa, vocês já viram, beleza? Então, ora, se x igual a 0, qual vai ser o f de 0? O f de 0 é, onde tem x eu coloco 0, 0 menos 1, que é menos 1. Então, de fato, logo, o f de 0 é o quê? É menor do que 0. Então, isso aqui está certo. O f3, bom, vamos calcular. Se x igual a 3, o que a gente tem? F de 3 é, substituir aqui, ó, onde tem x eu coloco 3. 3 menos 1 é igual a 2, certo? Então, de fato, o f de 3 é maior do que 0, certo? Porque ele é 2. Conclusão que o f de 0 ele é menor do que 0, só que o f de 3 ele é maior do que 0. Então, toda essa afirmação aqui está certa.
Como f de 0 é menor do que 0 e 0 é menor do que f de 3, beleza, tá verdade? E sendo a função contínua, né? Ele falou que ela é contínua, a gente sabe que ela é contínua, por quê? Porque é um polinômio. Existe um c pertencente a 0,3, tal que f é igual a 0. Perfeito. Isso aqui lembra o quê? É o teorema do valor intermediário. Na verdade, é um corolário do teorema do valor intermediário, né? Por que eu sei? Porque assim, ó, se eu tenho que f0 vezes f de 3 é menor do que 0, significa que isso aqui é negativo e isso daqui é positivo. E a função é contínua. Então, no gráfico, meus queridos, é isso daqui. Olha que legal. Exatamente essa explicação que eu fiz com um grupo de estudo na realização do mapa de análise. É isso daqui, ó. Eu tenho minha função, aqui está um primeiro ponto, vamos supor f0, só que se for f0 vai estar aqui sobre o eixo, né? f0 e aqui é f de 3, tá, beleza. Então, ó, ora, isso aqui é negativo, isso aqui é positivo, e ela é contínua, obrigatoriamente, e é isso que ele fala, obrigatoriamente vai existir um ponto nesse intervalo onde a função vai ser 0. E é exatamente isso, obrigatoriamente vai existir pelo menos um ponto onde teremos a raiz da função. E repara que o teorema ele só garante que vai ter pelo menos um ponto, só que ele não garante que vai ser só um. Isso é muito maneiro, o teorema do valor intermediário. Beleza? Então, o que eu concluo? Concluo que a 2 também é verdade. E agora só sobrou a 3, né? A 3 ele fala o conjunto imagem de f é um intervalo fechado e limitado. Então, pessoal, o que acontece? Olha aqui, ó. Olha aqui a definição da nossa função. Ele fala, vou colocar aqui, ó, 3. Então, a 3, ele fala que a nossa função ela é definida por 0, 3, conjunto fechado e conjunto dos reais. Bom, o que significa, pessoal? Muita gente tem dúvida nisso porque tem dificuldade ou não aprendeu ou não sabe ainda ler essa notação aqui abençoada que a gente vê desde os 8 anos de idade. O que significa cada coisa? Isso aqui significa que a função f de x, ela tem no seu domínio, então esse primeiro rapaz aqui, ó, a gente tem essa seta, sabe? A seta é nossa referência. A esquerda da seta é o quê? Nosso domínio. E a direita da seta é o quê? O nosso contradomínio, pessoal. É isso que vocês têm que ter em mente, entendeu? Então, significa o quê? Que a nossa função f de x, ela tem o seu domínio definido pelo intervalo fechado 0,3 e esse intervalo associa elementos do conjunto dos reais. Ponto, só isso. Beleza? Então, pessoal, beleza, isso está claro? Show! Quem vai ser o nosso f de x? Ora, nosso f de x a gente viu que equivale a x menos 1, ou aquele polinômio, aquela divisão de polinômio, tanto faz, né? Se o x for diferente de 1. E f de x é igual a 0 para x igual a 0. Tranquilo? Então, olha, pessoal, a nossa imagem ela vai ser todos os reais? Então, não, né, pessoal? Por que não? Porque o nosso domínio ele é limitado. Ele é só de 0 até 3. Então, ó, o nosso domínio vai ser o quê? Vai ser quando x igual a 0, eu vou ter o f de 0. Quando x igual a 1, eu vou ter o f de 1. Quando x igual a 2, eu vou ter o f de 2. E quando x igual a 3, eu vou ter o f de 3, beleza? Minha imagem, ela é o quê? Ela é formada por esses caras daqui, ó. Todos esses rapazinhos. Minha imagem é formada por todos esses rapazinhos. É claro que aqui no meio, né, tipo entre 0 e 1 a gente tem infinitos números, só que não deixa de ser um conjunto limitado. Por quê? Porque x menos 1, repara que a função é f de x é igual a x menos 1, certo? Beleza, claro, para x diferente de 1. Então, ó, quando x for 0, a gente vai ter o quê? A nossa função ela vai valer menos 1, beleza? Então, esse é o menor valor da função. E quando x for igual a 3, vai ser o nosso maior valor que a função vai assumir. X igual a 3, eu vou ter 3 menos 1. Só substituir aqui, ó, na função.
x igual a 3, onde tem x eu substituo por 3, então vai ficar 3 menos 1, que é igual a 2. Então, o nosso conjunto imagem, ele necessariamente vai estar compreendido entre menos 1 e 2. Ora, portanto, logo, conclusão, logo a minha imagem ela é igual ao conjunto fechado de menos 1 até 2. Voilà, então esse é meu conjunto imagem, pessoal. Se você reparar bem, quando x é igual a 1, isso aqui vai dar 0. Quando x é igual a 2, isso aqui vai dar 1. E quando x é igual a 3, isso aqui é 2. Então, minha imagem, ela está nesse intervalo aqui, ó. É compreendida, são elementos compreendidos nesse intervalo fechado de menos 1 a 2. Entendeu a ideia? Portanto, tudo isso. E qual a conclusão que a gente chega aqui? O conjunto imagem F é um intervalo fechado e limitado? Verdade, sim. Ele não é só fechado como limitado, né? Entendeu a ideia? Tranquilo, pessoal? Bom, meus queridos, eu espero que vocês tenham de verdade compreendido o exercício. Eu realmente tentei ajudá-los. Muita gente ficou com dúvida nessa atividade, sobretudo esse exercício, então tá aqui a explicação. Mais uma vez, se você ainda não finalizou o mapa ou não finalizou mesmo a atividade 2 e a 3, me manda um WhatsApp porque o tempo está se esgotando, né? Vai ser um prazer te ajudar, tá bom? Queridos, fiquem com Deus, forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!